na palavra que Deus tem ao teu e ao meu coração nessa noite. Fecha os teus olhos agora, mais uma vez. Senhor, aqui está a tua serva, a Raquel, a tua filha, Senhor. Vai ministrar hoje a tua palavra. Senhor, em teu nome eu peço, usa tua filha, Senhor Jesus, mais uma vez nessa tribuna. Tua filha esteve hoje aqui ministrando já pela manhã na consagração. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que não será diferente nesse momento. Fala a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem está pronto para receber a palavra de Deus aí, diga amém. Raquel, em nome de Jesus, fica à vontade. Paz do Senhor, igreja, amém. Estou alegre com Jesus por estar aqui nessa noite junto com vocês, trazer a palavra que Deus falou tanto ao meu coração para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E eu queria que você deixasse ela aberta aí. Queridos, a presença de Deus é uma mesa farta, não perde nada, não perca nada, não perca nada. Êxodo capítulo 12. E a minha oração nessa noite é que os seus ouvidos não alcançarem pela minha voz, que o Espírito trate com o seu coração, para que você receba tudo que Ele nos entregou. Você já achou? Êxodo capítulo 12. Queridos, qual é o homem, qual é a mulher que não gosta de viver seguro? Não gosta de segurança? Humanamente isso é completamente normal e não há pecado nenhum nisso. Nós queremos ter um emprego firme, um emprego fixo. Nós queremos ter relacionamentos sólidos, não é verdade? Nós queremos ter filhos seguros, nós queremos ter saúde. Isso é normal do ser humano, e nós vivemos e buscamos por isso. O homem, ele quer viver seguro no trabalho, nos relacionamentos. Só que a segurança humana, ela na maioria das vezes atrapalha a nossa fé. Porque a segurança humana é feita por aquilo que você pode fazer, pelos recursos que você tem, por as seguranças que você tem. Tanto que quando a gente ora baseado na nossa segurança, a gente pensa assim, não, se o Senhor não fizer por esse caminho, eu já tenho uma alternativa para fazer. E nós somos assim. E Deus tem nos tratado nesses dias a depender dEle. E sabe quando a gente começa a depender de Deus? Quando dependência é tudo que você tem. Nós só aprendemos a depender de Deus quando a nossa segurança humana é roubada de nós. Eu só aprendo a depender quando dependência é a única alternativa que eu tenho. Nós estávamos firmados que iríamos começar o ano, todos nós com projetos, com o nosso trabalho, com nossas famílias, com nossas responsabilidades. Aí Deus nos faz entrar numa terra da aflição, para nos ensinar a depender somente dEle. Porque a tua segurança natural não exercita a sua fé. Aquilo que você tem como certo na sua vida não exercita a sua fé. Você só é forjado em Deus numa terra de aflição. Porque é num tempo de aflição que você aprende a depender dEle. Então a gente começa a observar que esse movimento, quem fez conosco foi o céu. Nem sempre quando as coisas se transtornam, Deus não está nessa situação. Vocês lembram de Jonas? Quando ele quis desobedecer, ele encontrou um barco favorável. Mas quando veio uma tempestade, era Deus para levar Jonas a cumprir aquele que era o propósito certo para a vida dele. Então nós precisamos entender que quando Deus quer nos ensinar a depender, Ele muda a rota. Ele bloqueia os planos. Ele faz com que as nossas seguranças se abalem. Porque só inseguros, a gente aprende a depender de Deus.
E não foi diferente com o povo de Israel. Eu queria que você lesse comigo Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. Nós estamos falando aqui, queridos, antes de você ler, de um final de 430 anos de escravidão. Deus aqui já tinha ordenado a Moisés, as 9 pragas já tinham acontecido, e acontece aqui a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Eu queria ler com você esse versículo 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Queridos, a terra da aflição, ela tem um tempo. Aqui o povo foi escravo por 430 anos. Eu não sei há quanto tempo você está na sua terra de aflição. Talvez a sua terra de aflição seja uma doença. Talvez a sua terra de aflição seja um casamento que muitos já decretaram como falido. Talvez a sua terra de aflição seja a sua própria guerra por não depender de Deus. Mas é na terra da aflição que Deus começa a operar os milagres deles em nós. Eu tenho uma coisa para declarar para você nessa noite, que esse versículo nos revela. O céu já determinou o último dia que você vai ficar nessa terra aí. A Bíblia diz o seguinte: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Um dia você vai pegar as suas coisas e sair do tempo da aflição. Um dia essa guerra que você vive vai acabar, e esse dia quem determina é o céu. Nós não podemos, pela força das nossas próprias mãos, dizer: eu vou sair desse casamento, eu abandono esse filho, eu abandono essa missão. Porque foi Ele que te colocou na terra da aflição e é Ele que te tira de lá. Nós só dependemos de Deus quando nós somos forjados por Ele. Leia no capítulo 31. Aconteceu, novamente, versículo 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Hostes significa exército. Olha que coisa tremenda. Na terra da aflição, você entra menino e sai um homem valente. Quando chega o fim do tempo que você está na terra da aflição, você entra menina, e no dia de você sai uma mulher madura, experimentada no Espírito em Deus. Foi Ele que te colocou lá, querido. Espere até o dia de você sair, porque é impossível uma pessoa que depende do Senhor sair do tempo de aflição diferente, porque a crise só destrói o independente. A crise só destrói aquele que não depende do Senhor. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando, e até a nós mesmos, que a luta foi muito grande, querido. Mas quem sai da terra da aflição, debaixo da ordem do Senhor, ele sai renovado. Ele sai restaurado. Ele sai com a sua fé forjada no próprio Deus. 430 anos. O que se leva da terra da aflição? Você já parou para pensar? Por que Deus faz você passar por um tempo de angústia? Por um tempo de luta? Será que é à toa que isso acontece? Quando Deus muda a rota, quando Deus muda os tempos e as estações, é a prévia da manifestação dos seus sinais. É a prévia da manifestação dos seus milagres. Mas só quem entende isso é o dependente. Eu ouvi uma frase, e eu gosto de repetir essa frase. O pastor Oswaldo Lobo disse: Satanás ama os inteligentes e odeia os obedientes. Nós estamos aí desde março parados para você entender
que só vamos sair alicerçados no Senhor quando a gente aprender a depender. Confiava no seu trabalho, você confiava no seu dinheiro, você confiava no governo, você confiava na ciência. Ainda dá tempo da gente aprender. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, volte um pouquinho só. Volte no capítulo 11. Deus anunciou a 10ª praga. Entenda que nós estamos falando o seguinte: existe um motivo para você estar na terra da aflição. Existe um motivo para nós estarmos num tempo de angústia. Isso não é à toa. O que Deus quer fazer comigo e com você nesse tempo? Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Porque nos tempos da aflição, querido, nós ouvimos muitas coisas. Só que o dependente se quebranta, ele fica atento a ouvir uma única voz, que é a voz do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó, sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará de vez. Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo. Moisés, eu vou te dar um comando que só vai ouvir quem estiver perto. Queridos, para falar aos ouvidos, você precisa estar perto. Para ouvir o que Deus quer segredar a você, você precisa estar perto. Perto o suficiente para receber as estratégias que Ele tem para que a gente atravesse esse tempo difícil. Não fique pensando que à margem você vai receber estratégia, porque Deus falou com Moisés: fala aos ouvidos. Então para de espernear no tempo da angústia e aprenda a depender. Na terra da aflição, Deus conta alguns segredos para nós. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem e mulher peça ao seu vizinho, e toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Querido, ninguém é melhor do que ninguém, mas o dependente recebe estratégias diferenciadas para passar o tempo da angústia. Então, se o tempo da angústia vem, o medo vem. Mas se eu estou desnorteada, é porque eu estou longe a ponto de não conseguir ouvir o que o mestre quer para mim. Se aproxime para ouvir nos ouvidos o que ele tem para você nesse tempo. Queria que você voltasse para o capítulo 12. Queridos, 430 anos, Deus disse: chega. É tempo de eu tirar vocês daqui. É tempo de vocês partirem para a promessa. É tempo de vocês partirem para uma terra que eu já estou preparando. A promessa, ela nos mantém no tempo da aflição. Mas como que a gente vai ouvir a promessa se a gente está longe? Êxodo capítulo 12. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no calabouço, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois em todas as casas havia um morto. Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levanta, sai do meio do meu povo, e de servir ao Deus que você quer servir, como tem dito. Versículo 32, uma coisa tremenda acontece aqui. Faraó libera para o povo o seguinte: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado.
Querido, gado e ovelha não nasce da terra. Gado e ovelha, eles são criados. Gado e ovelha são gerados. E esse gado e essas ovelhas eram gerados pelo povo que era escravo. Pelo povo que estava preso. E Faraó fala assim, pode levar. Querido, quando chega o momento de Deus te tirar da terra da aflição, Ele não te libera sem provisão. Deus nunca vai tirar você da terra da aflição para uma terra de insegurança. Se tem insegurança, não há voz de Deus nisso. Você pode observar que primeiro o Faraó libera o seguinte: os seus gados e as suas ovelhas. Queridos, o que você está gerando na terra da aflição vai com você ao caminho do teu milagre. O que está sendo gerado por você na terra da aflição vai com você ao caminho do teu milagre. O que está sendo gerado em você na terra da aflição? A tua fé não será desperdiçada, ela vai com você. O que está sendo gerado na tua terra da aflição? Perseverança, essa perseverança vai com você. Porque o que é gerado em Deus por você na terra da aflição é teu por direito e vai te acompanhar até o teu milagre. Quem é dependente na terra da aflição, quando chega na provisão, não perdeu nada. Ele é completamente restituído, mas só vive isso dependente. Só vive isso aquele que decide obedecer. Muitas opiniões, muita falação, mas eu tenho uma voz para ouvir no tempo da aflição. E essa é a voz do meu Senhor. Você pode repetir tudo que foi gerado por mim na terra da aflição. Tudo que eu gerei em Deus na terra da aflição vai me acompanhar até o meu milagre. Aleluia! Você pode continuar nesse mesmo versículo. Faraó fala: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado. Leva tudo. Leva a fé, leva os louvores, leva a adoração a Deus, porque isso não é meu. Isso não é da terra da aflição, isso acompanha vocês. Depois ele diz uma coisa quase inacreditável: vá embora, mas peça ao seu Deus para me abençoar. Sabe o que é isso aqui, querido? É aquele dia que você está arrebentado e vem alguém do seu trabalho e fala assim: Vivi, ora por mim hoje. Porque o dependente, ele é referencial da glória de Deus, mesmo na terra da aflição. O dependente ora pela prosperidade de alguém, mesmo com a despensa vazia. Queridos, isso não é para a gente entender naturalmente, isso é o sobrenatural de Deus, porque é Deus tratando com aquele que depende dele. Porque Deus sabe que aquele que depende dele não tem outro recurso, não tem recursos naturais, não tem recursos próprios. A fonte é o Senhor. E é do próprio Deus que o dependente recebe. Eu vou te mandar embora, mas antes peça ao seu Deus para me abençoar. Porque você é referencial de Deus na terra da aflição. Olha quantas coisas Deus vai forjando em nós. Nós entramos meninos, meninas, e temos saído guerreiros do tempo da aflição. Porque a palavra garante: as hostes do Senhor deixaram o Egito naquela mesma noite. Você só vai chegar íntegro para marchar com o exército até o milagre se você for dependente. Quantos, queridos? Quantos desanimados? Porque dependiam de recursos naturais. Dependiam de uma live. Ainda é tempo, querido, de você depender de Deus. Só quem ouve a estratégia do céu, diga: Moisés, fala nos ouvidos, é quem está muito perto. Êxodo capítulo 12, versículo 36. Queria pular alguns versículos. E o Senhor fez
que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Vamos ler novamente. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da terra dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram aquela terra. Queridos, só o homem espiritual discerne coisas espirituais. Deus trata coisas comigo e com você no tempo da aflição, que é só com você e Ele. Não dá para entender. 430 anos presos. E eles falam assim para os vizinhos e para as vizinhas: me dá teu ouro, me dá tua prata, me dá. A Bíblia não diz que eles tomaram. Mas no dia que Deus falou chega, Deus falou que aquele povo encontrou favor. Você pode ler de novo comigo? E o Senhor fez, foi a inteligência do povo que fez, foi a estratégia de guerra que fez, foi a sua... Não, querido. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor na terra dos inimigos. Não é para homem natural entender. É sobrenatural. Você sabe o que é isso aqui? É aquela esposa que vivia um casamento turbulento. E alguém fala assim: até ontem estava chorando, agora estão apaixonados. É, querida, eu encontrei favor. Era perseguida no trabalho até mês passado, agora está sendo promovido. O dependente encontra favor. A questão é que nós estamos esperando para viver a plenitude do que Deus tem para nós só na terra do milagre, quando Ele quer te forjar no tempo da angústia. Você imagina que alguém pode ter dito: você está ficando louco, que a gente vai pedir e eles vão nos dar. Mas o dependente sabe que se a ordem é para ir, ele vai, ainda que pareça loucura. Porque a palavra de Deus já diz lá nas cartas paulinas: é loucura para quem? Para quem se perde. Porque para nós é poder de Deus. Mas eu não estou conseguindo entender. Então você precisa chegar mais perto. Porque chegando mais perto você vai aprender dele. No templo da aflição, o dependente obedece à ordem de Deus e acha favor. Obedeça ainda que pareça uma loucura. Obedeça ainda que nem mesmo você entenda. Porque no processo ele vai te explicando. Mas isso é benefício para dependente. Isso é para quem não quer crescer na presença de Deus e ser um menino que pede socorro. Queria que você pensasse um pouquinho. Feche seus olhos. Nós ainda não acabamos, mas eu queria que você fechasse seus olhos. O que a terra da aflição tem gerado em você? Pensa. Não é nem para você falar com ninguém, é para você falar com Ele. Senhor, eu me distanciei no tempo da aflição, na terra da angústia. Por isso eu não ouvi as tuas estratégias. Querido, não há mal nenhum em você reconhecer dependência. O mal está na nossa própria segurança, naquilo que a gente acha que domina e achamos que podemos andar com Deus assim. Não se pode. O que a tua casa sofreu nesse tempo de aflição? Porque você deixou de depender. Quando Deus mandou o comando, você achou que era coisa da sua cabeça, era loucura. Porque estava afastado demais para achar que era uma conversa íntima dele com você. Ah, Senhor, nos perdoa, porque custamos muito tempo. Você só vai desfrutar dos benefícios que Deus tem para você, porque, querido, um dia essa luta ela vai acabar. Um dia teu filho se converte. Um dia teu marido se converte. Um dia tua esposa vira templo do céu aqui nessa terra. Mas você só vai desfrutar isso quando for dependente, porque senão essa guerra
destrói você. Porque senão essa guerra te consome. Precisamos parar de lutar com nossos recursos próprios. E a gente não entende. Gente, mas sofre. Mas como ri, ela é dependente, querido. Mas chora pelo filho, mas como ri, como trabalha, ela é dependente. Porque ela sabe que no tempo da aflição ela está sendo forjada para viver um outro nível do sobrenatural. Porque o povo de Deus aqui, eles não estariam diante de Faraó, eles estariam diante de um mar. Então eles estavam sendo preparados para algo mais impossível, para algo mais sobrenatural. Queria que você olhasse para a sua Bíblia. O que a gente leva desse tempo de aflição? Tem alguma finalidade, querido, você está passando por isso? Tem alguma finalidade as lutas que eu sofro? O que você pode levar disso tudo? Olha para a tua Bíblia, versículo 32, vamos ler novamente. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, ou seja, aquilo que foi produzido em Deus por você é teu. Os egípcios, versículo 33, apertavam, apressavam, insistiam com o povo para lançá-los fora da terra, dizendo: se vocês continuarem aqui, todos nós morreremos. Querido, se o tempo da aflição acabou, acabou. Volta um pouquinho aqui. Se Deus disse para você, chega, chega. Se Deus disse para você, tá curado, tá curado. Então não adianta você hoje ter um casamento estruturado e ficar contando as mágoas que você já viveu. Porque senão todos morrerão. Olha só que coisa tremenda. Os egípcios apertavam o povo dizendo: vai embora logo, vai viver o teu milagre, porque se vocês ficarem nessa terra fora do tempo determinado por Deus, todos morrem. Queridos, só diante de Deus nós vamos entender o tempo que é para permanecer na terra da aflição, mas também o tempo que é para sair. Não permaneça mais do que o Senhor permitiu, senão todos morrem. Eu vou ler novamente porque isso aqui é terrível. Porque, queridos, a gente gosta muito de nos fazermos de coitadinhos. Ai, mas como que eu sofri? Como que ele era mau? Como esse filho foi rebelde? O testemunho tem que ser no tempo da vitória. Se é esse tempo que você está vivendo, parte desse lugar. Se é esse tempo que Deus liberou sobre você, vai vivê-lo com vida, com alegria. Esses dias eu ouvi de uma pessoa muito próxima. Nós fomos ao encontro de casais. Cris está aqui, ouviu comigo também lá, uma palestra de uma mulher. E uma pessoa muito próxima falou para mim: eu nunca perdoaria aquele marido. Nunca perdoaria. Mas ela também nunca viveria o milagre que aquela mulher viveu. 430 anos. Liberado foi o povo. Se hoje o pastor falou que existe uma unção de cura aqui, querido, existe uma unção de cura aqui. Se o seu tempo é hoje, sai da terra da aflição. Deus não dispensa ninguém do tempo da aflição desprovido. Sai com segurança. Sai com segurança. Olha para a tua Bíblia. Versículo 34. O povo tomou sua massa antes que levedasse. Pressa. Ficou o tempo determinado, vamos embora. O povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Deus. É conforme ele, é na forma dele, é do jeito dele, ainda que pareça uma loucura. E pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Ah, queridos, Deus é lindo demais. Aleluia.
Querido, na terra da aflição, a gente não fica sozinho, não. Na terra da aflição participa com a gente parente, pai, mãe, família, amigos. Quem está perto de você participa dessa terra. E como que Deus vai liberar você desse tempo de angústia? De qualquer maneira, né? De qualquer maneira, não. O que foi gerado em Deus para você, você já está levando, amém? O que foi gerado em Deus para te amadurecer, para desenvolver a tua fé, te forjar como um homem e uma mulher de Deus, você já está levando, amém? Mas tem mais, querido. Tem mais, missionária Josi, tem mais. Porque o dependente acha favor. Aquele que obedece encontra favor. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata. Os objetos de prata eram usados para servir a casa. Eles ainda nem tinham casas. Eles ainda nem tinham tendas. E Deus já estava mandando a provisão para a casa dos dependentes. Você sairá do tempo da aflição se você for dependente, servido. Sua família poderá se assentar à mesa depois que você for liberto dessa terra de angústia, e ela será servida. Haverá provisão para a tua casa depois que esse tempo de angústia acabar, e é Deus que garante isso. Recolhe a prata. Do que a sua casa precisa, querido? Pensa aí no teu lar, do que seu lar está precisando ser servido. Seu lar está precisando ser servido de perdão. Deus já gerou esse tesouro para você na terra da aflição. Seja servido de perdão em nome de Jesus. Se você está precisando liberar o filho que te feriu, seja servido por essa liberalidade em nome de Jesus. Do que a sua casa está precisando? Do que o seu relacionamento com seu marido, com seus filhos está precisando? É de entendimento? Recolhe a prata do entendimento e coloca à mesa. Sua casa será servida. Utensílios de prata para servir a casa. O que for necessário para manter a sua casa, Deus providenciará. É aquela situação assim, mas e agora? Eu obedeci, mas e agora? Recolhe a prata. Queridos, ouso dizer a vocês que até aquilo que é natural. O pastor acabou de dar um testemunho aqui de uma esposa feliz, porque conseguiu prosperar no tempo da adversidade. Nós somos tão mesquinhos que a gente acha que Deus tem só coisas espirituais para a gente. Esse espírito que entrou em nós, eu não sei por que invadiu a igreja, que você não pode ser próspero, que você não pode ser uma casa. Queridos, você tem direito, porque a terra da aflição é para o dependente ser forjado e sair de lá com tudo. Recolhe a prata, sua casa será servida em nome de Jesus. Penúltima coisa, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme. Queridos, é conforme. Ramos pregou aqui, existem coisas que são inegociáveis. E pediram objetos de prata e objetos de ouro. Queridos, a terra da aflição gera tesouros em Deus para você. As mulheres que têm joias aqui, algumas mulheres têm joias. Você coloca um brinco de ouro, um cordão de ouro, um colar de ouro para ir ao mercado. Você coloca o ouro que você tem para ocasiões especiais. Queridos, o dependente sai da terra da aflição munido de tesouros preciosos para serem usados em tempos especiais. Existem coisas que você vai usar todos os dias, mas Deus vai liberar coisas específicas para você. Tesouros que você precisará guardar para usar no tempo certo. E isso é gerado aonde? Na terra da aflição. Pare de esbanjar, querido. Pare
Pare de esbanjar. Momentos com Deus são preciosos. Existem momentos especiais que nós vamos precisar desfrutar. E a gente valoriza isso quando a gente perde, quando a gente não tem. Recolhe a prata, a tua casa será servida. Recolhe o ouro também, querido, porque há uma unção diferenciada para o dependente, mais preciosa que a prata. Porque o ouro, querido, ele se degrada. Pelo contrário, o ouro não perde valor. Olha de novo para o versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez, versículo 36, que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam. Aí vai citar aqui que eles ganharam novas roupas. Sabe aquela roupa de escravo que você tinha? Deixa lá na terra da aflição, querido. Deus tem roupas novas para você. Porque as roupas que eles pegaram não eram mais roupas de escravos, eram roupas egípcias. Era um outro linho, era um novo bordado. É essa nova fase cheia de alegria, com uma nova unção, novas roupas liberadas do céu para você. Você consegue entender a dimensão disso que Deus está liberando para você nessa noite? Haverá um novo tempo que será resultado do teu comportamento, da tua dependência na terra da aflição. É de novas roupas que tua família está precisando? Deus tem. Mas tem para o dependente. Não adianta querer viver de qualquer maneira, conforme a cabeça dá. Você quer ver outras pessoas vestidas e você com a mesma roupa? Aprenda a depender. Queria que você se colocasse de pé. Você pode adorar a Deus pelo seu tempo de aflição. É o hino, né? Questiona ou adora. Querido, eu já reclamei muito de tempos de aflição. Mas aí veio 2020 para me ensinar a depender. O dependente escuta Jean aqui no ouvido. O que é para ele fazer? Existem coisas que são liberadas para o dependente. Querido, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais chegados. Tem filhos mais chegados. É o mesmo amor que Ele libera. Ouvi essa frase hoje, mas o tratamento é diferente. Você quer ficar à margem e ouvir as estratégias do céu no seu ouvido? Ah, querido, se aproxima. Vem pro colo. Você pode adorar a Deus pelo seu tempo da aflição, porque Ele vai acabar. E o céu já marcou esse dia que será o último. Pega a tua bagagem, pega o que foi gerado e parte para a terra do milagre. Aleluia! Revestido de prata, revestido de ouro, revestido de novas roupas. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Eu não sei em que momento da terra da aflição você está, eu não sei, mas você sabe. Mas você sabe. Querido, se você já foi liberado, troca a roupa. Troca a roupa. Ama esse marido, ama essa esposa, ama esse filho, cuida da família, troca a roupa. A sua marca não será a terra da aflição, a sua marca será as novas vestes que os céus liberaram para você. Vão olhar para você e dizer: ela venceu, ele venceu, está vestido com roupas diferenciadas. Aleluia! Isso é para quem depende. Isso é para quem não fica precisando de explicação para tudo.
aprenda a depender. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.